Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 3 de junho, quarta-feira, turma do horário EF-Tarde. Vamos dar continuidade hoje a uma reunião de projetos referente ao desenvolvimento do projeto final da disciplina, né? Então, foi proposto para vocês o desenvolvimento de um equipamento. Foram dadas duas propostas. Era a opção de vocês escolherem qual uma delas, e desenvolver o equipamento em função dos parâmetros de partida, né, das premissas do projeto, dos requisitos do cliente, né? Então, a partir daí, vocês começaram já a desenvolver, foi feito já 2 entregas, todas as equipes fizeram, maravilha isso, né? Teve só 2 equipes aí que tiveram atrasos, mas a maioria está cumprindo o cronograma, bacana. Então, você tem lá, a primeira etapa foi a primeira apresentação do projeto, a ideia, o escopo do projeto, né? A abertura dele. A aula passada, a gente recebeu alguns esboços, né? Um acompanhamento do andamento do projeto, como que estava a condição dele, né? Naquele momento. E próxima segunda-feira, dia 8, nós temos já uma entrega contemplando o quê? Uma movimentação, uma simulação, tá? Uma pergunta interessante que me fizeram essa semana foi referente a essa entrega aqui. Perguntaram como fazer essa entrega, o que seria efetivamente essa entrega. Vamos lá. Quando a gente fala aqui em montagem e simulação de movimento, não necessariamente todos os equipamentos eles têm motorização, né? A gente viu alguns deles que têm um acionamento manual. E quando a gente fala aqui simulação de movimento e montagem, a gente quer falar o quê? Que você já vai ter a renderização, a prototipagem do produto, né, do equipamento, do componente, da peça, da máquina, já bem definida, né, geometricamente, as partes de fixações, os elementos de máquinas empregados, posicionamento dos componentes, seja ele de controle, seja ele motor. Então, você já tem esses parâmetros definidos, inseridos na montagem, né? Me perguntaram também questão da parte elétrica, né? Qual o grau da parte elétrica que tem que estar incluso no projeto. Eu acho que não tem necessidade de a gente pensar em fiação, passagem de fio, essas horas, mas se ele tiver lá, necessariamente, se ele for de acionamento elétrico, precisa ter uma botoeira lá de liga e desliga, né? Uma botoeira de emergência, algum indicativo lá, se tiver um display, sei lá, de temperatura, de velocidade, não sei se é projeto usando apenas ideias. Então, você ter isso lá aparente, motores, motorizações, né? E aí, o que seria essa montagem? A montagem seria isso, já a inserção dessas peças na posição, respeitando a geometria, tamanho. Isso é uma coisa que também eu preciso abrir parênteses para vocês, é a questão geométrica, mas já falo já. E depois, simulação do movimento, né? Quando fala simulação do movimento, se o seu equipamento é manual, ele não é motorizado, a sua movimentação é apenas deixar as peças móveis lá aptas a serem movimentadas, né? Terem os graus de liberdade para a movimentação. Se tiver motor, você pode fazer a simulação lá da movimentação do sistema, ok? E aí, com isso, contemplaria. E como enviar isso para o professor? Como você entregar essa parte do projeto? Mesma coisa que vocês fizeram na etapa passada. Vocês pegam todos os desenhos, compactam ele lá, zipam ele num arquivo e mandam. Quando eu abrir, eu vou pegar aqui a pasta de vocês e vou copiar esses desenhos dentro da pasta que eu já tenho. Caso tenha tido substituição de algum componente, eu vou substituir ou até mesmo posso usar essa nova pasta somente. E aí eu vou abrir a montagem de vocês e vou analisar dentro dela. Tá? Então, vocês me mandam um arquivo do desenho, o arquivo do projeto. Uma coisa que eu queria comentar com vocês em relação a proporções. Nós colocamos lá um dimensionamento dos diâmetros de pizza, massa, né? Tamanho da massa, que tem que ser assada, né? A referência nossa é o diâmetro do disco de pizza. Então, cuidado com os demais parâmetros, pessoal. Vão sempre conferindo, ver se você está sendo dimensionado, ele está coerente. Tem muita gente que desenhou aí os componentes e depois, quando foram ver as medidas, não se atentaram a isso, elas estão fora de proporção. Tá? Nosso software ele trabalha em milímetros, né? Então, quando você coloca lá um disco de 50 centímetros, é um disco de 500 milímetros de diâmetro, né? Então, só cuidado com esses parâmetros aí. Algumas pessoas já estão usando os elementos de máquina, baixando as bibliotecas, motor, botoeira, né? Eu vi alguns elementos, bacana.
Então, essa é outra parte que eu queria comentar com vocês, da ênfase ao detalhamento, né? Como a gente falou aula passada e reforço nesse, se você tem uma parte lá da sua peça, né, que se encaixa um componente no outro, você precisa se preocupar ali como que é esse encaixe, como que vai ser, né, a fixação dele, se é parafusado, se é encaixe, qual o real posicionamento, né? O motor ele não pode ficar solto lá meramente, os seus eixos têm que estar apoiados, né? O que são apoio de eixos? Os mancais, rolamentos, né? Seja ele deslizamento também, buchas, dependendo da aplicação. Então, você analisar o componente, o equipamento, as partes fixas, as partes móveis. Pensem também na questão usual do equipamento, né? Como assim questão usual? Você, pô, meu processo lá, vai entrar a pizza de um lado, vai passar dentro do forno, vai sair do outro, um exemplo. Quando ele sair do outro, simplesmente a esteira acaba, ele cai, você tem ali um suporte ali para receber o material, né? Outra coisa interessante foi na questão de limpeza, acesso, as escotilhas, né? Então, teve gente aí também que está trabalhando outros materiais, tem partes lá transparentes, considerando vidro, parte de isolamento, que vão agregando valor ao projeto. Então, pensem nessas funcionalidades. São características que a gente pode agregar valor neste momento do projeto, né? E aí você vê as características, você não deixa para parâmetros posteriores de funcionamento. Que é aquele site que eu tinha mandado para vocês, então eu vou usar só como exemplo aqui, né? Botoeiras, né? O display, botão de emergência, uma coisa que muita gente não pensa, né? Os pés de apoio, onde ele vai ser apoiado, se ele vai ficar no chão, ele deve ter um suporte, se ele vai ficar sobre bancada ou mesa, tem outro suporte, né? Como as peças estão sendo encaixadas, montadas, onde são os acessos. Então, pensar nesses pontos juntamente com o seu sistema, ok? Pessoal, no mais, sobre o projeto, sobre o que vocês estão desenvolvendo, alguma dúvida? Alguma questão mais específica? E, professor, no meu projeto, o senhor falou de medida, né? Certo? Esse mesmo problema aí, quando eu comecei, aí já tava lá pelo meio do caminho, eu notei que a pizza tem 50 centímetros, não 500 centímetros. Na verdade, eu tava fazendo quase com 5.000, né? Na realidade, né? Aí eu olhei, eu vou conseguir, né? Conseguir colocar nas medidas corretas. Só que eu percebi, que tá dando lá na abertura do meu fecho, de até 50,14 milímetros, né? Aí eu pensei, né? 0,14 milímetros não vai fazer tanta diferença. Precisa ser cravado, não. Cravado não, né, professor? Tá passando assim, na verdade tá dando 50,01 centímetros, entendeu, professor? Aí eu Entendi. pensei, não, isso aí é pouco, acho que não vai ter problema, não. Não, só veja algumas coisas. Talvez tem pontos desses que você consegue corrigir, né? Uma coisa interessante que vocês viram na metrologia, que são as medidas, né, as tolerâncias, mas pensem também na fabricação, né? Talvez o cara, para fabricar sua peça com essa medida, será que ela realmente tem necessidade? Eu lembro que durante a aula, uma vez, eu dei um exemplo para vocês. Você faz um projeto, como a gente está fazendo agora, e aí você escolhe uma furação lá ou um parâmetro que o cara não tem, né? Essa broca lá ou essa tolerância, isso acaba encarecendo o seu projeto, né? Porque o cara vai ter que ter uma precisão a mais, um cuidado a mais, né? Um detalhe a mais só para aquela restrição. Aí você pensa assim, pô, será que isso é necessário? Né? Mas veja lá se não dá para corrigir, muitas vezes aí alguma consequência aí de desenho, alguma coisa. Tranquilo? Projeto, o que é a minha proposta, né? Toda máquina ela tem na verdade toda máquina não, a maioria das máquinas ela requer um setup, né? Isso. Então, imaginando, né? Eu tenho um segredo lá na minha máquina, né? Que para poder oferecer os tamanhos que você solicitou, né? Teria que obter justamente esse componente de setup, né? Então, assim, né? Sim. A máquina eu estou montando a proposta de setups, entendeu, professor? Não, isso aí não é problema, não. Isso aí não tem problema algum. Eu acho que isso, na verdade, até facilita o projeto, né? Eu tinha até comentado com você, acho que a aula passada, a ideia, você colocou várias opções lá de ação, né? Tipo assim, borda de vários modelos,
Não necessariamente o seu projeto ele precisa ter contemplar, ou, na verdade, o seu produto de venda inicial precisa contemplar todos esses elementos, né? O que pode ter? Pode ter mais elementos, menos elementos, alguns acessórios você compra à parte depois. Hoje de manhã, eu estava conversando com os alunos da turma da manhã, surgiu uma característica interessante. Um dos alunos perguntou, né? Professor, já viu alguma máquina dessa agregada com outras partes? Por exemplo, a gente mostrou para vocês aquele vídeo que era a impressora de pizza, né? Que ela montava a pizza, mas o disco já chegava pronto. Então, nós estamos, por exemplo, trabalhando a máquina lá que abre a massa e a máquina que assa a pizza pronta, né? E quem faz a massa? Uma masseira. A masseira é convencional, você compra aí vários modelos, tranquilo. Aí um deles, a gente conversando com tudo isso aí, mostrou um exemplo de masseira muito interessante, que é adaptações. Masseira 5 em 1. Deixa eu ver se aparece aqui. É justamente esse vídeo aqui, ó. Vou só tirar o áudio aqui. O cara desenvolveu um equipamento que ele tem aqui, ó, um bloco. Esse aqui é o modelo menor que pega já a masseira embutida, os demais elementos eles vêm junto, né? Só um minuto aí, pessoal, foi mal. Vou só chegar no ponto aqui, eu quero esse aqui, ó. Deixa eu aparecer uma imagem melhor, vou mostrar para vocês qual que é o intuito da ideia aqui. Só um minuto. Pronto, aqui, ó. Não, talvez ainda não. É que aqui ela está mostrando uma receita. Deixa eu achar de outra área aqui. Essa imagem aqui, ó, que era interessante. O que o cara fez nesse projeto? Achei muito interessante ele. Madeireira vendendo máquina de massa. Deixa eu abrir a imagem aqui que vai ser mais fácil. O cara fez um motor, um bloco, né, que é a parte de motorização da máquina dele, e fez um elemento, um apoio aqui, que você liga diversos componentes à máquina dele. E aí, o que você compra? Eu quero comprar aqui só a máquina de abrir massa, né, como está aparecendo aqui. Você compra o motor e compra esse acessório, um valor. Se depois de um tempo você vê que eu preciso também da masseira, você compra só o acessório da masseira. E ele adapta ao seu componente, né? Mas esse mesmo motor eu posso ter lá uma extrusora de massa, para fazer massas sem ser discos, sem ser plana, né? Outras geometrias, aí tem a extrusora. Na mesma característica da extrusora, você pode ter um moedor. Ou seja, o cara montou um equipamento multifacetado, a gente pode falar, né? Multiprocessos, de uma mesma base, entendeu? E aí, ou seja, cada um desses processos, ele tem um setup, ele tem uma necessidade ali de montagem, né, de intervenção humana, mas a partir do momento que ele é montado, que ele é encaixado, aí você começa a trabalhar de forma contínua. Esse aqui é interessante, ó. Se você observar, todos os acessórios dele tem essa mesma marcação de encaixe, que é um parafuso guia e um manípulo ali para fazer o travamento, né? Então aqui você tem só um motor e um eixo de saída, que tem algum acoplamento ali que pega em todos os demais. Ou seja, você pode comprar de início o primeiro equipamento, né, a primeira característica. Ó, se observar aqui, todos os encaixes vão ser similares. E aí você vai comprando os acessórios em função da sua necessidade, né? Não necessariamente você precisa comprar todos de primeira. Aqui, ó, essa imagem que é legal. Então, se olhar esse encaixe aqui, ó, ele é comum em todos os equipamentos, ó, que é justamente o posicionamento dele aqui, ó. Uma coisa interessante que eu estava vendo nessa máquina, ela tem uma tomada aqui em cima, né? Você fala assim, pô, por que o cara colocou uma tomada aqui, 3 pinos, essa que a gente tem convencionalmente hoje, né? Na verdade, essa parte aqui da masseira, né? Ela tem uma tampa, ela tem um sensor lá, quando você abre a tampa, ela para. E aí, a parte de sensoriamento, de fiação, ele fez uma tomada convencional.
Ele não precisou nem um plug mais específico, uma coisa mais cara. Ele pensou bem usual mesmo, e aí você consegue fazer a montagem, entendeu? Então, você tem um setup, não é problema. Você configurar a sua máquina. Como também, nenhuma das máquinas ela é autolimpante. Sempre no final do processo, o cara vai gastar um tempo para higienizar, organizar, limpar o seu equipamento. Tranquilo? Isso aqui foi uma ideia que surgiu inicialmente, bem interessante da turma da manhã, não que contemplem agora ou seja necessário, mas é só uma ideia aí que a gente começou a pesquisar e achou depois esse equipamento. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Comentários? Wendel, não tem como baixar agora aqui, mas depois eu dou uma olhada, viu? Mas tranquilo, cara. A próxima entrega é segunda-feira, mas eu acompanho aí e te mando alguma posição do que você me mandou agora aí. Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu estava olhando no cronograma, né, no planejamento de atividades, já um pouquinho lá na frente, mas vamos aproveitar o momento, né? O que acontece, né? Sobre a questão de montagem e simulação de esforços, né? Pronto, e fluxo. Uhum. Não sei se o senhor vai comentar alguma coisa ainda, se eu posso adiantar a minha Pode perguntar, sem problemas. Então, beleza. O que acontece, né? Se essa simulação tem que ser feita em todo o equipamento, ou você pode escolher determinados componentes que você acha que provavelmente vai sofrer mais esforço, né? Como é que Esse é o ponto. O que acontece? Hoje, para a gente simular o equipamento completo, todas as partes móveis, infelizmente, a gente não tem tanto requisito de máquina disponível para isso, né? Questão que eu falo de hardware mesmo, né? Memória, espaço do computador, processamento. Então, o ideal seria o quê? Você fazer sua análise e ver qual é o componente mais crítico, né? Por exemplo, eu tenho um eixo lá que ele vai sofrer uma torção mais elevada, né? Não é o eixo de amassamento, não é o rolo. Digamos que eu tenho um eixo lá, vou fazer uma força torsional nele, vou olhar. Nós temos lá aquele rolo, pessoal, que está abrindo a massa por rolos, né? Por exemplo. Eu tenho lá uma seção de maior diâmetro e uma seção de menor diâmetro. Será que esse rolo ele não vai flambar? Qual vai ser o comportamento dele? Onde são os pontos de fadiga dele, né? Uma coisa interessante ali, muitos estão trabalhando a variação da seção com cantos vivos, né? Então, o cara vem num diâmetro maior do rolo, reduz a seção do eixo no canto vivo, faz outra seção. Se eu der uma baulada ali, vocês vão ver que com o ensaio, que é a ideia que a gente olha aqui, é a questão como pode falar? Melhorar, né? O rendimento do seu equipamento, questão de esforço, questão de durabilidade, né? Menos propício à fadiga. Então, lá no seu caso, por exemplo, tem aquele braço que segura os dois cones, né? Talvez o braço que segura os cones, entendeu? A gente analisar quais são os componentes estruturais que estariam mais associados à absorção da carga. Minha professora estava pensando justamente fazer um teste com ele, né? Que acho que ele ali é que vai ter mais esforço na estrutura da máquina. Uma pecinha que eu estava olhando aqui no seu projeto, vamos pensando nele agora aqui, seria tanto o braço quanto essa haste aqui, né? Ó. Esse componente aqui, ó. Porque ele vai sofrer um esforço do centro para a extremidade, então vai ter tanto uma força de amassamento quanto torsional ali nele, né? Então, é um componente que vai sofrer alguns esforços aí, e aí a gente pode ver qual a tendência dele flambar, né? Uma coisa que é interessante, a análise de esforço não vai dizer somente para a gente como ele amassa ou como ele... A própria câmera, a caixinha, por favor. Como então, ele... só se ele aguenta, né? Não vai dizer só se ele suporta, né? Vai dizer também como é que... Exatamente. Você vai ver aonde ele vai se propagar. Se ele for amassar, como ele amassa, né? Qual ponto vai estar concentrada a maior tensão? Aí eu posso dar uma reforçada. Que nem aqui, ó, você fez, por exemplo, ela como se fosse uma chapa, né? Se você pegar ela e colocar só uma dobra, fazer algum tipo, como se fosse um entalhe de uma geometria L, por exemplo, né? Uma cantoneira, você vai ver que o comportamento dela é totalmente diferente. Entendeu? Em relação ao esforço, à durabilidade. Porque o que acontece, pessoal? Muitos desses equipamentos, eles não vão quebrar na primeira hora de uso ou na primeira vez de uso, mas a peça vai sofrer um esforço ali que vai fadigando, né? Vocês já devem ter pego algum metal, alguma coisa que você dobrou a primeira vez, desdobrou, dobrou a segunda, desdobrou, depois de um tempo ele ficou bem maleável e quebrou naquele ponto. É a fadiga, né?
Essa fadiga que leva o equipamento a quebrar com o tempo. Então, você vai ver ali aonde essa energia pode se propagar. Tranquilo? Essa ideia de raciocínio, né? E quem for fazer a parte de fluxo, quando eu falei de fluxo, talvez, quem quiser tentar simular o comportamento do calor dentro do forno, né? Como que o seu forno vai distribuir o calor ali dentro? Eu coloquei a esteira, onde eu coloquei as resistências, né? Como esse calor se propaga, a radiação. Seria nessa ideia. 360 também. Deu para entender mais ou menos aí a lógica? É bacana, viu, a sua sugestão, né, de talvez ser uma cantoneira, porque aí ela serve como guia para essas pinças aí que tem na lateral. Legal, bacana. Vai fazer o teste. Exatamente. Ou seja, o que acontece? Você consegue ver, se ela está deflambando, eu vou mudar minha seção, né? Muitas vezes, eu já vi muito análise interessante, o pessoal colocar, por exemplo, não que seja o seu caso, o cara coloca uma estrutura dessa aqui, ó, maciça, né? Achando que vai ter esforço. E quando ele coloca tubular, ela tem uma certa flexibilidade, ela fica muito menos propícia a quebrar do que se ela fosse maciça. Entendeu? Então, tem várias análises que você pode fazer. Aquela parte de interpretação do resultado, né? A gente analisar o resultado e ver como ele se comporta lá, qual vai ser as consequências disso. Entendeu? Uma coisa interessante também, por exemplo, só sugestões, tá? Não são problemas do exemplo. Todo esforço seu aqui, ó, por exemplo, você colocou no eixo do motor. Entendeu? Tipo assim, você fez uma bucha ali, provavelmente, que pega no eixo do motor e transmite o movimento, né? Será que esse esforço, qual seria o comportamento dele dentro do motor? Será que o rolamento do motor estaria propício a suportar essa carga? Não, talvez seria interessante o quê? Eu colocar aqui 2 mancais, colocar um eixo separado e fazer uma transmissão paralela, né? Onde eu faço um eixo ali com maior resistência, né, de apoio, dos mancais o eixo, e transmito só o movimento do meu motor para esse meu eixo, entendeu? Por uma correia, por uma engrenagem, como achar melhor, sabe? Mas são só características, entendeu? São essas coisas que a gente consegue ir vendo, analisando, justamente na prototipagem virtual, ou seja, a gente montar o projeto aqui virtualmente e vendo pontos que a gente inicialmente não tenha se atentado, né? Ou estamos preocupados em definições mais básicas ainda e não estamos pensando um pouco mais à frente. Então, a gente pode estar preocupado lá com o apoio da máquina, né? A parafusação da parte de cima da parte de baixo, são coisas que a gente resolve fácil. A partir depois que a gente desenha, encaixa, posiciona, isso aí já é aceitável, né? Ou seja, eu parto para outros pontos da minha máquina. Tranquilo? Professor, beleza. Viu, Wender? Não é criticando o equipamento não, tá? Eu só usei como exemplos aqui, tá? Que pode acontecer em várias coisas. Eu até mandei a foto pro senhor aí, que eu dei um up nela aí. Ela tá mais bonitinha. Essa daí tá meio feia, mas... Eu vou abrir aqui para o pessoal não achar que... Eu mandei motivar o pessoal aí também, porque tem um pessoal que está mais devagar aí no desenvolvimento, né, pessoal? Deixa eu só... Uma parte elétrica, cabo, essas coisas não precisa não, né? Não, como eu comentei, mas como você colocou aqui, o display, o botão de emergência, né? Vamos usar essas características assim, aqui, ó, como está o porte hoje do equipamento, né? Olha lá, você colocou um HM ali, né? Para muita interferência em máquina. Já mudou aqui os braços, ó. Já tem um layout, né? Legal, é isso aí, viu? Essa ideia mesmo. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Mais algum comentário, pessoal? Não, professor. Tranquilo. Pessoal, então usem o tempo aí da disciplina, aproveitem que uns alunos estão presentes aí, seu parceiro apareceu, né? E aí já discuta com ele outros pontos, vamos discutindo, vamos trabalhando, vamos criando aí, ok? É um comentário que eu fiz com quase todos. Fiquem atentos ao cronograma, às etapas, gerencie o seu tempo, né?
para não ficar para a última hora lá e você ter algum problema na hora da montagem e acaba não respeitando os prazos de cumprimento. Tranquilo? Pessoal, no mais, qualquer dúvida, estou à disposição. Tem os nossos meios de comunicação, né? WhatsApp, Torpedo, ferramenta do Unifor Online. Então, qualquer dúvida durante o projeto, só entrar em contato lá, se possível, a gente dá um retorno à posição, ok? No mais, agradeço a atenção de vocês. Bom fim de semana. Só lembrando, segunda-feira, só voltando aqui a nossa tela. Segunda-feira, então, antes um pouco da nossa aula, tem o envio lá do material. Quem puder enviar antes, a gente já dá os comentários, senão fica posterior, né? Igual dessa vez, quem mandou depois da aula, a gente manda a devolutiva depois, tá? Mas próxima aula, então, já é a montagem mais próxima lá do final, não que ela não possa sofrer alterações, mas é uma montagem mais realística, já próxima do final do equipamento. Logicamente que ela pode sofrer algumas alterações, porque a gente vai testar movimento, vamos testar esforço, né? Então a gente pode fazer alterações posteriores. Mas aqui ela já está praticamente que montada, né? E os graus de liberdade lá disponíveis para a gente olhar. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Forte abraço, bom fim de semana, bom trabalho. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, gente. Até mais. Valeu, professor. Até mais.